Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das figuras mais, poéticas e ao mesmo tempo poderosas da filosofia do Friedrich Nietzsche, o andarilho. Pensa nele como uma grande metáfora, sabe? Para uma vida vivida sem mapa, em busca de algo que, bom, talvez nem exista. E a gente já começa com uma pergunta que, olha, é daquelas bem fundamentais, né? Para onde a gente está caminhando? Qual que é o objetivo final de toda essa jornada? E é aqui que o Nietzsche chega e vira a mesa toda. Ele vai dizer que essa nossa obsessão com o destino, com um ponto final, é um baita erro. O valor de verdade não está na chegada, mas no próprio ato de caminhar. Vamos fundo nisso. Então, o nosso roteiro hoje é este aqui. A gente vai entender esse andarilho sem destino, ver o fim dos objetivos finais, o despertar do espírito livre. Vamos passar pelas noites e pelas manhãs dessa jornada, entender como o destino é ser livre, e no final, a gente se pergunta: qual é então o caminho? Bom, começando então. A figura do andarilho, ela surge num aforismo, que é lindíssimo, aliás, lá no livro Humano Demasiado Humano. E é justamente aí que o Nietzsche apresenta um novo tipo de ideal para a humanidade. Olha só, o ponto central é este, e é crucial. O andarilho não é a mesma coisa que um viajante. Pensa bem, um viajante tem um destino, um ponto de chegada. O andarilho, não. Ele alcançou o que Nietzsche chama de liberdade da razão, sabe? Aquela capacidade de pensar por si, fora das caixinhas da tradição. E com isso, ele entendeu uma coisa que é ao mesmo tempo libertadora e, bem, um pouco assustadora. Não existe um objetivo final já escrito da vida. Certo, mas por que essa ideia é tão radical assim? Para a gente entender de verdade o andarilho, a gente precisa olhar para o cenário que o Nietzsche desenhou, para o colapso do mundo antigo. Isso aqui é o que ficou famoso como a morte de Deus no pensamento do Nietzsche. Quando acaba essa crença de que existe uma força divina guiando tudo, dando sentido, a humanidade se vê meio que sozinha. Aquele roteiro cósmico, o mapa, ele some. E agora? Agora a responsabilidade de criar um propósito é toda nossa. Pensa assim, a metafísica, a religião, elas nos deram mapas que prometiam levar a gente para verdades eternas. O que o Nietzsche faz é dizer, esses mapas eram ilusões, e o andarilho é justamente a figura que nasce nesse novo território, nesse mundo sem essas bússolas antigas, divinas ou filosóficas. Agora é preciso aprender a navegar por conta própria. E é no meio dessa falta de certezas que surge um tipo novo de herói. Não é um santo, não é um profeta, é outra coisa. É o espírito livre. A diferença entre os dois é fundamental. O viajante, ele caminha quase que por obrigação para chegar em algum lugar. A felicidade dele está sempre lá na frente, na recompensa final. Agora, o andarilho, o espírito livre, a alegria dele está no processo, na jornada em si, na mudança que não para. Ele não tem medo de que as coisas passem, ele abraça isso. Só que essa liberdade toda não é fácil não. O Nietzsche não era nenhum otimista ingênuo. A jornada do andarilho tem seus momentos de escuridão profunda, mas também de uma beleza que nem dá para descrever. Tenta imaginar a cena. O cansaço, sabe? A cidade fecha os portões e o andarilho fica ali, sozinho, num deserto que fica ainda mais deserto quando a noite chega. Essa é a metáfora perfeita para o desespero, para a solidão, para a dúvida, tudo aquilo que vem junto com a ousadia de criar o próprio caminho. Esse é o preço da liberdade. Mas aí, depois da noite terrível, vem a recompensa. As manhãs gloriosas, cheias de clareza, de inspiração, essas musas dançando que ele fala, elas são os momentos de sacada, de criação, sabe? Aquela alegria pura de ver o mundo com um olhar novo. É uma beleza que talvez só quem já enfrentou o deserto consegue conhecer. Beleza. Então, se não tem destino final, o que é que guia o andarilho? Como é que ele lida com essa ideia de destino e de liberdade? Muita gente, quando pensa no andarilho, lembra logo dessa pintura famosa do Caspar David Friedrich. E, poxa, parece perfeito, né? Alguém ali, contemplando o sublime e o infinito. Mas o legal aqui é que o pensamento do Nietzsche é bem mais sutil que isso. Ele provavelmente criticaria essa visão. É que o Nietzsche faz uma distinção que é chave aqui. A pintura, ela representa o que ele chamaria de ferno, uma distância romântica que busca um sentido maior lá fora, na natureza. Já o Nietzsche, ele propõe a distância, que é uma distância crítica de si e do mundo. A ideia não é achar um propósito escondido na paisagem, e sim ter a coragem de criar o seu próprio propósito a partir do caos. E aqui a gente chega no ponto alto.
A grande revolução do Nietzsche é essa. O destino não é mais um ponto final. Ele se torna a própria jornada. A liberdade não é um lugar onde se chega, mas o exercício constante de continuar em frente. Para isso, é preciso se ver como um artista, sabe? E a vida é a obra de arte que está sendo esculpida. Chegando na nossa parte final, então, como é que tudo isso se conecta com a gente hoje? Nesse nosso mundo que, para muita gente, parece cada vez mais sem um propósito claro. Olha, o andarilho do Nietzsche não é só uma figura da literatura, não. É um convite. Numa época como a nossa, cheia de incertezas, ele mostra que a falta de um objetivo final não precisa ser um vazio que dá o medo. Pode ser, na verdade, um espaço em branco, para a gente preencher com os nossos valores, com as nossas próprias manhãs de glória. E com isso, a gente volta para a pergunta lá do começo, mas agora com um outro olhar. Se a chegada não é o que importa, o que faz a caminhada valer a pena? Onde é que está, afinal, o valor da jornada? Essa é a pergunta que o Andarilho deixa no ar para a gente. Valeu por acompanhar essa reflexão.